Eclesiastes 8, vamos ler os versículos 5 e o versículo 6. Quem já encontrou? Muito bem. Eclesiastes 8, 5, consegue projetar aí o texto? Muito bem. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Deixa aí ainda no 5. Irmãos, que coisa linda que está escrito aqui em Eclesiastes. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Por quê? Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Esta última parte, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, nós não vamos falar dessa parte porque essa parte está relacionada ao contexto de Eclesiastes. Lembra que Salomão fala tudo é vaidade e tal. Então, nós não vamos ficar com essa parte porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Vamos ficar com aquela primeira parte que diz, vamos ler juntos? 1, 2 e? Porque para todo propósito há tempo e modo. Feche seus olhos, por favor. Vamos nos aquietar para podermos receber a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor. E o teu amor nos constrange e nos enche. Senhor, que possamos aprender com a tua palavra. Que a tua palavra possa ser praticada em nossas vidas e que ela possa produzir em nós mudanças e transformações que agradem o teu coração. Pai, abençoa toda esta igreja, todo esse tempo aqui, ó Deus, nesta manhã, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é propósitos, processos e marcos. Eu entendo que a vida funciona nesta lógica. Eu organizei esse tema dessa maneira, a minha maneira de ver como que a vida funciona. A vida funciona nesta lógica. Temos um propósito, temos um processo, e ao longo do processo, vamos ter alguns marcos. O que são os marcos? São os eventos, são acontecimentos marcantes em um processo que eles marcam o desdobramento do processo até alcançarmos o propósito. Para que fique mais claro, antes de dar exemplo da Bíblia, vou dar um exemplo da vida que toda a gente conhece. Por exemplo, imagina só uma jovenzinha, ela coloca como propósito, estabelece o propósito da sua vida. Ela tá, por exemplo, uma jovem de 20 anos estabeleceu um propósito, eu quero me casar. Alguma jovenzinha tem esse propósito na vida? Se casar? Muito bem. Só que, quando você estabelece algo como propósito, você precisa entender que você vai entrar num processo. E o primeiro processo dessa jovenzinha que tem como propósito se casar, o primeiro processo vai ser o quê? Ela vai funcionar como radar. Vai fazer uma busca. Essa busca pode ser feita no trabalho, na igreja, não sei aonde, às vezes, aonde a pessoa busca, ela não acha. De uma hora para outra, ela conhece alguém e fica encantada. E ela, o primeiro processo, quando esta jovem estabelece o propósito do casamento, o primeiro processo é que tipo de namorado, que tipo de marido eu quero ter? Que tipo de pessoa? Caráter. Fisicamente falando, tem que ter identificação. Tem? Os irmãos sabem que para uma pessoa namorar e casar tem que ter identificação física. Isso não quer dizer que o outro tem que ser bonito. Identificação física é uma coisa, o outro ser bonito são coisas diferentes. Às vezes a pessoa fala assim, aquele rapaz é muito bonitinho, mas ele não é centrado. Eu quero casar com uma pessoa mais centrada. Aquele ali, de 0 a 10, vai 4.
mas eu acho que ele vai ser um bom marido, responsável, e uma pessoa muito boa, gente boa. Será que as mulheres pensam assim ou não? Então a jovenzinha está ali, e o que é o processo? É o processo da escolha. Mas o dia ela já escolheu a pessoa com a qual ela vai começar o namoro, e ao dia do início do namoro. A partir de hoje começa o namoro. Irmãos, quando o início do namoro é um marco, entende? O processo, a escolha, o tempo de espera foi um processo. Mas o dia do início do namoro já é um marco, porque é um dia inesquecível. O dia que começamos a namorar. Irmãos, aí aquela jovem vai, depois, o dia que ela começa a namorar, ela volta para casa. Gente, a vida é tão bela, não é? Eu nunca tinha visto, o mundo é tão lindo, tão colorido, tudo tão lindo, tudo tão bom. Onde estava esse mundo que eu não tinha encontrado ainda? Aí ela põe a cabeça na almofada e fala assim, que linda essa vida. Aí ela acorda no outro dia, está no inverno, as folhas já caíram, tudo nas árvores. Ela fala, eu vejo tudo, que jardim lindo, flores, que jardim, menina. Sabem que os marcos, eles ficam na nossa memória, o dia que eu comecei a namorar. Só que depois do namoro, começa um longo processo. Um processo de conhecimento. E ela vai começar a conhecer as falhas do tal rapaz. No início ela começa a contar. Depois ela desiste. Depois ela começa a ir para o lado positivo, colocar as vantagens. Aí eles entram em harmonia, conversam, decidem, vale a pena continuar? Vale, então vamos, tem que ter um novo marco. Depois do processo, o início do namoro é um marco, começa um processo longo de conhecimento, que pode levar 1 ano, 2 anos, cada um que estabelece, esse é problema seu, não tem a ver com isso. E o que acontece? O casal decide, vamos fazer um marco importante. Qual é o marco? O noivado. O noivado. O noivado é um marco importante. Eu lembro-me até hoje do meu noivado. A Kênia tem um tio que tinha condições boas financeiras, uma chácara bonita, aquela chácara com piscina, com bosque, que não sei o quê, com sala de jogos. Aí nós marcamos para esta chácara, convidamos familiares, amigos dos dois lados. E foi um dia, e os irmãos imaginam o que era a comida? Churrasco. Nada de salgadinho, irmãos. E churrasco, aí num determinado momento ali na chácara, todo mundo parou. Eu peguei o anel, coloquei no dedo dela, no dedo direito, ela colocou no meu. E a partir dali, o nosso namoro já tinha um novo significado. Agora somos noivos, agora temos uma data para marcar o casamento. Entre o noivado e o casamento é um processo. Aí o seguinte, aí o rapaz, quando já tem aliança de namoro, ele já relaxa. Já é minha, tá, é minha. E a moça também, já é meu, já começa a aparecer mais defeitos, já começa a ter algumas discussõezinhas, algumas coisas chatas. Não, eu não gosto de frigorífico vermelho, mas eu sempre sonhei com frigorífico vermelho na minha casa. E ela, eu não quero vermelho, sabe que você torce para o Benfica? Eu não quero esse frigorífico vermelho. Aí no noivado tem aquela luta toda e não sei o quê. Aí chega um dia, foi marcada a cerimônia de casamento. Então, chega o dia da realização do propósito. O dia da cerimônia do casamento, o pastor fala, declaro-vos marido e mulher. Sabem? Tudo começou com um propósito, eu quero me casar. No meio, teve processo e teve marcos. Eu dei exemplo de 2 marcos, mas que é comum a todos, mas outros namoros podem ter outros marcos. Agora veja bem, o que fez com que aquele namoro se chegasse ao ponto de um casamento? Foi a fidelidade de ambos e a perseverança no processo. A vida não é feita de marcos. Os marcos são de tempos em tempos. Há pessoas que são muito boas de marco, porque gostam de festa. No ano noiva com uma, no outro ano noiva com outra, porque fazer festa em marco é fácil. Difícil é suportar o processo de namoro, de noivado e de uma vida a 2 casados. Os marcos são eventos para os outros verem.
muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes é isso. No caso desse exemplo o noivado, a cerimônia de casamento. Mas sabe, irmãos, mas se o rapaz ou a moça não tivesse sido fiel no processo, se um tivesse traído o outro, possivelmente o propósito não seria realizado. Sabe que o processo é doloroso às vezes. É um tempo de espera, é um tempo de ansiedade, às vezes de preocupação, de impaciência. Os marcos são tempos de refrigério. Oh, noivado, que bom. A cerimônia do casamento também. Mas veja bem, deixa-me passar aqui o outro exemplo agora. Essa jovem se casou, agora ela está casada, e ela agora tem um novo projeto de vida, um novo propósito. Agora ela quer ter um filho. Ok? Qual é o propósito? Ter um filho. O que começa agora? Um processo. O processo, não vou descrever detalhadamente aqui, mas ela que deseja ter um filho, vai começar o processo. E, nesse caso, o processo é tranquilo. Não é? É um bom processo. Aí começa o processo, queremos ter um filho, começa a sonhar com um filho, começa a desejar um filho. Aí a pessoa já olha para as crianças na rua, alguém com a criança no colo já começa a pensar, daqui uns tempos vai ser o meu. Esse processo leva quanto tempo? Não. Calma. Para ficar grávida, leva quanto tempo o processo para a pessoa ficar grávida? Olha, eu já vi desde um dia até 10 anos. É um processo, não importa o tempo, mas é um processo. Aí chega o dia, qual que é o marco? Qual que é o marco para essa jovem que tem o propósito de ter um filho? Qual é o marco? O dia, o teste positivo, o teste de gravidez positivo, aquilo é o marco. Nós temos que entender o seguinte, o processo, ele tem marcos no caminho. E um dos marcos quem se lembra, quem teve filho aqui, quem se lembra do dia que o teste saiu positivo? Que coisa fantástica. Você olha assim e fala assim, uau, que alegria. É um marco. Algumas pessoas até marcam, até guardam para sempre o teste. Guardam o teste para sempre. Quem se lembra aqui do dia que soube? Depois que sabe, agora começa um processo. Agora que é o processo de 9 meses. Em 9 meses aí começa o quê? Mudar todo o corpo da mulher, né? Do homem também. Porque ele começa a jogar mais futebol, então mais tempo o corpo de ambos começa a mudar, cada um por um motivo. Aí o corpo da mulher, os hormônios e tudo começa a mudar. Aí a barriga começa a crescer, tem aqui algumas, né? Algumas grávidas aqui. A barriga... Essa é a única fase da vida de uma mulher em que o corpo dela sofre alterações e ela gosta. E ela não reclama na frente do espelho. Então ela olha e fala assim, gente, olha, parece um balão. Tira foto assim, e não sei o quê. Irmãos, e aqueles 9 meses são maravilhosos, porque vão comprar as roupas. Tem um outro marco. No meio dos 9 meses tem um marco. Quem se lembra do marco? A ecografia, quando vai se descobrir o sexo, por volta dos 4, 5 meses. Aí vai descobrir o sexo da criança. Sabem que agora há uma moda aí de os pais não irem buscar o resultado. Alguém da família vai buscar o resultado e fica aquele suspense. Aí tem uma festa, está vendo? Marco é uma festa, é um evento. Vamos descobrir qual é o sexo. No nosso caso, na igreja, só há 2 balões, o azul e o rosa, só 2. No nosso caso, não há mais. E só há 2 possibilidades. É homem ou mulher? Aí fica aquela expectativa. Aí alguém da família vai lá e faz aquela brincadeira, aquela festa toda e descobre. É homem ou é mulher. Aí vai preparar o quarto e tudo. Começa o processo de preparar, já que agora sabe se é homem ou mulher, vai preparar o quarto azul, ou cor de rosa, ou amarelo, a cor que gosta. Aí o que acontece? Aí, qual é o cumprimento do propósito? Na maternidade, o parto e nasce a criança. Sabem? Só que pensa bem, os 9 meses de processo da mulher grávida é um tempo de incertezas, de dúvidas às vezes, de medo. Tem uma dorzinha, não sente a criança mexer, já liga para o médico. Sim ou não?
é um processo, sabe? Eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida não é feita só de marcos, de momentos marcantes. Há pessoas que se iludem com isso. E as nossas grandes vitórias, elas vêm quando nós valorizamos o processo das coisas. Quando o namorado não valoriza o processo, ele perde a noiva. Quando uma mãe não valoriza o processo da gravidez, ela pode perder a criança. Sabe, eu quero dizer o seguinte: para cada propósito que eu e você temos, sonhar não é difícil. Ser visionário não é tão difícil assim. Mas quantas pessoas se tornaram visionárias, sonhadores, e nunca alcançam os seus propósitos? Porque não têm paciência no processo. Não tem perseverança no processo. E agora eu vou lançar aqui as chaves da mensagem. Em relação ao propósito, nós temos que ter comprometimento. Você só vai alcançar um propósito que você está comprometido com. De corpo e alma, de coração. Você está mesmo comprometido. Você só vai alcançar se for assim. Então, em relação ao propósito, você tem que estar o quê? Mais alto, irmãos. Em relação ao propósito, você tem que estar o quê? Todos. Sabe qual é o propósito que você vai alcançar? Somente aqueles que você estiver comprometido com. Não há como você alcançar, colocar um grande propósito e não se comprometer com. Por exemplo, uma pessoa deseja fazer um curso de engenharia. Sabe qual que é o propósito? Ele vê, no final, 4 anos depois da licenciatura, ele vê ele com canudo, com diploma: eu terminei o curso, sou engenheiro. Só que o seguinte, o processo é longo. Há marcos no processo, o dia que consegue ser aprovado para entrar na universidade, mas depois cada ano é um marco. Terminei o primeiro ano, terminei o segundo ano, já terminei o terceiro ano. Eu acho que eu vou parar, não quero mais. Sabe, o processo em tudo muitas vezes é doloroso, irmãos. Mas os vencedores são aqueles que entenderam que não há nada de valioso nesta vida que não tenha um processo duro. Todas as coisas que são conquistadas e são duradouras e têm um valor, o processo foi duro. Todos vocês que conquistaram sucesso em alguma área das vossas vidas, vocês têm uma história para contar, porque o processo foi duro. Em relação ao propósito, então você tem que ter comprometimento. Mas em relação ao processo, você tem que ser fiel e perseverante. Diga assim comigo: fiel e perseverante. Lembra-se de José? José tinha um propósito: ser um homem conforme o sonho que ele recebeu de Deus, um grande marco, o sonho que ele recebeu de Deus. Ele tinha um sonho que ele seria alguém numa posição de autoridade-chave no mundo. Mas vocês sabem que o processo de José não foi fácil, irmãos. O primeiro marco, depois dele ter tido o sonho, qual foi o primeiro marco? Foi vendido, virou escravo. Aí começou o processo na casa de Potifar. José foi fiel ou não foi fiel na casa de Potifar? Tornou-se até o mordomo principal lá da casa de Potifar. Por quê? Porque ele entendeu que em relação ao processo, você tem que ser o quê? Fiel e paciente, perseverante. Aí chegou um dia, você sabe que, agora eu vou lançar outra chave aqui. O que é um marco? O marco, ele é o consumar de um processo. Ele pode ser um teste, ou ele pode ser uma celebração. Como eu disse, o noivado é uma celebração. No caso de José, depois de um processo na casa de Potifar, o marco foi um teste. Qual o teste? Com a Potifeia. Com a esposa de Potifar. A senhora chega lá, tenta seduzi-lo, e naquele momento aquilo se tornou um marco na história de José. Se ele caísse na tentação, o destino dele seria um. Se ele não caísse, o destino seria outro. Ele não caiu. Começou um novo processo na prisão. Outros anos na prisão, processos. Mas houve um dia, ele foi fiel na prisão, tão fiel e perseverante na prisão, que se tornou o chefe dos presos. O carcereiro confiava tudo nas mãos de José. Mas houve um dia que José entendeu: hoje vai ter um marco que vai me levar ao propósito. Foi o dia que ele foi chamado para se apresentar diante de Faraó. Quando ele recebeu o convite para se apresentar diante de Faraó, ele entendeu: hoje é um marco que vai me encaminhar para o propósito. E naquele dia, olha o que José faz.
A Bíblia está escrito, nós não vamos ler, depois você pode pesquisar lá, em Gênesis. A Bíblia mostra que quando chamaram José para se apresentar diante de Faraó, ele tomou banho. Vocês estão assustados, né? Porque hoje tomar banho é normal. Mas há 3.000 anos atrás, 3.000 e tal anos atrás, tomar banho não era normal. Todos os dias. E primeiro, um preso não tinha essas regalias. Tomar banho é quase um luxo. Ele se lavou, a Bíblia diz que ele se barbeou, se rapou, se vestiu uma boa roupa e se apresentou diante de Faraó. Sabem? O que você deve fazer em relação ao propósito? Vamos ver quem esqueceu. Em relação ao propósito, nós precisamos ser o quê? Comprometidos. Em relação ao processo, temos que ser o quê? Fiéis e perseverantes. Em relação ao marco, marco é um lugar de se posicionar e de celebrar. Diga comigo, se posicionar e celebrar. Naquele dia, José se posicionou. Na tentação, na sedução da esposa de Potifar, ele se posicionou. Mas aí no marco, que ele é colocado como administrador do Egito, ele já pôde celebrar. Foi a realização do seu propósito. Agora deixe-me trazer aqui um exemplo bíblico. Como eu disse, eu ia começar com um exemplo ao alcance de todos nós, agora mostrando aqui algum exemplo bíblico. Sabem que essa mesma lógica que eu coloco de propósitos, processos e marcos, aconteceu com a libertação dos hebreus da escravidão lá no Egito. Moisés estava à toa, estava no deserto, apacentando o rebanho. E num dia há um marco, sabe, que às vezes o propósito de Deus em nossas vidas começa com um marco. No caso de Moisés já começou com um marco. Qual marco? Ele estava apacentando o rebanho e de uma hora para outra ele vê o quê? Há um arbusto, uma sarça que estava a pegar fogo, mas não queimava os galhos nem as folhas. Por isso que é chamado de a sarça que ardia, mas não se consumia. Ou seja, uma árvore que pega fogo, mas não é destruída. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés vai lá e olha, e Deus fala com ele, eu quero que você liberte o meu povo do Egito. Então ele recebe uma missão da parte de Deus. Aquilo foi um marco. Irmãos, agora, pensa comigo. Quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, e a sarça se apagou, e ele foi embora, o que ele tinha que fazer agora? Fazer uma viagem, presta atenção, ele tinha que fazer uma viagem do deserto para o palácio. O Egito era uma viagem longa, irmãos, a pé. Não tinha jipe, não. Aí começa o processo. Irmãos, no processo, você acha que foi fácil para Moisés? Não foi fácil. Ele estava quieto na vida confortável lá no deserto. Mas agora começou um processo. E você acha que no processo, de 2 em 2 horas, Deus aparecia na sarça ardente para ele? Tipo igual aqueles jogos, aqueles games. Ou seja, ele está andando aqui, uma sarça ardente. Estou contigo, vai lá, Moisés. Obrigado, Senhor. 2 horas depois, está no caminho certo, Moisés. Irmãos, ele viu a sarça quantas vezes? Uma. E ele teve que ir até o Egito, a pé, andando, no processo difícil, sem ver mais nada. Muitas vezes recebemos uma palavra de Deus. E depois a próxima palavra de Deus, às vezes, demora. E entre uma palavra de Deus e outra, o que é um processo. Aí Moisés chega lá no palácio, tem que convencer os hebreus de que ele vai conversar com o faraó para libertá-los e tal. Aí, processo complicado, ele chega e fala com o faraó. Faraó, Deus disse que é para você deixar o povo ir. Irmãos, nós vamos a falar de mais ou menos 2 milhões de pessoas. O faraó até riu dele. Quem é você? E o que o faraó faz? Dobra o trabalho dos hebreus, aumenta o peso da escravidão. E agora vem um processo doloroso na vida de Moisés. O povo começa a dizer o seguinte, quer dizer que você veio do deserto para cá para nos ajudar, você está atrapalhando. Sai daqui, você está nos atrapalhar. Porque antes nós tínhamos uma carga de trabalho, agora foi aumentada por sua causa. Aí Moisés tem que ir buscar a Deus. E Deus fala, vai lá falar com o faraó de novo. Processo. Foram 9 pragas, nas 9 pragas foram 9 processos dolorosos para Moisés. Ou você pensa que quando ele chegava lá no palácio, todo mundo batia palma. Olha o Moisés, entra aí, bem-vindo, irmão, entra aí. Como é que você acha que ele era tratado quando ele entrava no palácio? Irmãos, era uma pressão. Você não deve imaginar entrar no palácio no Egito sendo inimigo.
a pressão. Quando Deus falava, vai ele de novo, ele falava, de novo, Deus? Entrar naquele lugar, ser maltratado, sair dali corrido. 9 fases de processo complicado. Mas chegou o dia da 10ª praga. A 10ª praga foi o marco. Lembra que eu disse que o marco a gente tem que fazer o quê? Se posicionar. Aí o povo, as famílias se reuniram, mataram um cabrito, o cordeiro, comeram o cordeiro. Veio a 10ª praga. E a partir da 10ª praga, que foi o marco, eles puderam sair do Egito. E foi um marco tão significativo que Deus o transformou em uma festa judaica, que é a festa da Páscoa. Ou seja, Deus é habilidoso, Deus é especialista em transformar os nossos marcos em motivo de festa, motivo de celebração. Eu queria dizer a você, os processos da vida, muitas vezes nós não nos lembramos deles. Nós nos lembramos mais dos marcos. Mas os marcos são sinalizadores e fazem nos lembrar o processo. É importante você ser sério em relação aos marcos. Quais foram os marcos da sua vida? Quais são os marcos mediante cada propósito que você tem? Deus gosta de fazer de um marco um motivo de celebração. Porque o marco é um lugar que você se posiciona. É um lugar que você é testado e aprovado. Só que agora eu vou contar como que termina essa história aqui do ponto de vista de Moisés. Qual foi o marco maior depois da 10ª praga? A passagem no Mar Vermelho. Quando Moisés pensava que a 10ª praga já era a realização do propósito, quando ele viaja mais um pouco, o caminho que Deus conduziu o povo, dava diante do mar. Aí Moisés falou, e vai ter que ter mais um marco. E quando Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa. É um marco que é contado o quê? Por milhares de anos. É uma história que é contada por milhares de anos. Sabem? E o povo entrou no deserto. Agora veja bem. No deserto, qual era o propósito de Deus para quando o povo estava na escravidão do Egito? Era tirar o povo da escravidão. E agora o povo está no deserto. Qual é o propósito seguinte? Qual é o propósito seguinte, irmãos? Entrar na terra de Canaã. Qual foi a duração que Deus preveu, que Deus calculou para o processo para entrar em Canaã? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, irmãos. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Qual era o processo no deserto para preparar o povo para o propósito da terra de Canaã? O processo envolvia a lei. Então Moisés fica 40 dias no monte e Deus dá as tábuas da lei. Isso fazia parte do processo e as tábuas da lei foi um marco. Marco número 1, as tábuas da lei. Marco número 2, Deus dá o modelo do tabernáculo, eles constroem um tabernáculo. Marco número 3, eles aprendem como fazer o serviço religioso no tabernáculo. E agora continua o processo. A previsão de Deus era, esse processo tem que durar 1 ano e pouco. 1 ano e pouco depois, eles chegaram no lugar que era um marco, que era Cádiz Barneia. Diga comigo, Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, Moisés disse, enviou 12 espias a Canaã, os 12 voltaram, 10 desmobilizaram o povo, foram pessimistas e tiraram o povo do propósito. 10 líderes tiraram o povo do propósito. E olha o que aconteceu. Agora é o primeiro exemplo que eu dou em que o propósito não se cumpre. O propósito não se cumpriu. A previsão de Deus, 1 ano e pouco no deserto, processo e com marcos, para alcançar o propósito de Canaã. O povo em Cádiz Barneia falhou. Quer dizer o seguinte, por que Deus não aceitou que aquela geração entrasse em Canaã? Porque Deus deu um processo suficiente para que eles chegassem em Cádiz Barneia com fé e ousadia para entrar em Canaã. Só que eles vendo os milagres de Deus durante 1 ano e tal, irmãos, eles vendo os milagres de Deus, eles aprendendo sobre Deus, chegou em Cádiz Barneia, um lugar de decisão, diga aqui comigo, lugar de decisão. Sabe que Cádiz Barneia é lugar de decisão? O povo, sabe que os marcos de Deus, eles são testes de Deus para nós. Eu queria que você atentasse para essa informação aqui, que é muito importante. Tudo que você está aprendendo com Deus é um processo de aprendizado. E um dia Deus vai ter um dia da prova. Quem aqui estuda ainda? Os jovenzinhos que estão na escola? Vocês sabem
que toda matéria que é dada, dia a dia da semana, tem um dia que vai haver o quê? Um teste. Eu quero dizer o seguinte, pastor, eu tenho vindo em vários cultos, grupo de vida e tal. Irmãos, você está aprendendo muito. Vai vir um teste. Pastor, eu tenho orado, tenho buscado a Deus, tenho lido a Bíblia. Você tem aprendido muito? Vai vir um teste. A questão é que às vezes nós não estamos sensíveis para perceber que é o teste. Como aquela geração, não perceberam o teste de Cades Barnea. Quando Deus diz, se vocês não têm fé, confiança, que eu posso vos colocar lá dentro, vocês não são dignos dessa terra. Uau! Porque eu mostrei poder, eu abri o mar vermelho, eu derrotei Faraó, eu fiz tudo o que tinha que fazer para vocês. E vocês chegam aqui no dia do teste e dizem, não vamos entrar, então não vai entrar. Sabem, infelizmente, muitos filhos de Deus estão a perder bênçãos de Deus. Porque aprendem sobre fé, aprendem sobre honra, aprendem sobre relacionamentos, aprendem sobre frutificação, aprendem sobre evangelização, aprendem sobre discipulado, aprendem sobre tantas coisas. Chega o dia de teste, pega o gelado. E é triste, porque todas as vezes que nós somos reprovados no marco de Deus, no teste de Deus, começa-se um processo mais complicado. Sabe, irmãos, você tem sido fiel no processo? Porque marco é festa. Sabe que o marco muitas vezes, como eu disse, tem um lugar de teste e muitas vezes o marco tem lugar de festa. Sabe que na igreja, vou dar um exemplo aqui, brincando com vocês. Imagina só, você vai no grupo de vida toda semana, uma vez por semana, e vem aqui na igreja no culto por semana. Você está vindo. Mas tem que chegar um dia em que tem que ter um marco. Por quê? Participar do grupo de vida, das reuniões da igreja, é um processo semanal. Uma vez no grupo de vida, uma vez na celebração, é um processo semanal. Mas tem que ter um marco. O que é um marco? Um desses dias que você está no grupo de vida ou aqui no culto, o que acontece? Você tem uma experiência forte com Deus. Irmãos, vamos ser sinceros? Deus fala conosco todos os domingos. Fala ou não fala aqui? Deus nos abençoa todo domingo. Mas não tem... Todos os domingos são iguais, não são? Mas não tem uns domingos que são mais iguais que outros. Todos são iguais, mas parece que para nós, eu estou falando em termos individuais. Irmãos, eu estou ciente disso. Eu sei que, por exemplo, no domingo, Deus fala muito com 5 pessoas. E tem experiência forte, 5 pessoas têm experiência fortíssima, no louvor ou na palavra, não importa. E outro domingo são outras 5, outras 20, outras 30. Sabem, eu quero dizer o seguinte, eu fui batizado no Espírito Santo numa reunião assim, numa reunião no culto de jovens. Eu ia em culto de jovens todos os sábados, mas houve um dia que foi especial, eu fui batizado no Espírito Santo, foi um marco, eu lembro até hoje do dia, quase que eu lembro das pessoas que ali estavam. Sabe, irmãos, você precisa viver assim. Olha, eu estou aí no grupo de vida, eu estou no ministério, eu estou ajudando a servir na igreja, venho nos cultos. Mas você tem que estar atento, porque à medida que você aprende e você se relaciona com Deus, tem que ter marcos. Olha aqui, fala para a pessoa que está ao seu lado, a sua vida precisa de marcos espirituais. Você precisa ter marcos espirituais. Você precisa ter momentos de unção de Espírito Santo, de revelação, de poder, experiências de milagres, experiências de bênção material financeira, a experiência de, sei lá, de tantos tipos. Sabem, há pessoas que vivem de conferências, porque elas só valorizam os marcos. Sabem, posso falar isso aqui para vocês. Cada pessoa estabelece o seu ritmo com Deus. E o seu ritmo com a igreja. Cada um é livre para isso. Amém, irmãos? Isso também ficou mesmo. Aí é o seguinte, eu comecei a reparar na igreja, no nosso culto de passagem de ano, de celebração de 31 de dezembro para 1 de janeiro, que eu via irmãos que eu só tinha visto no dia 31 de dezembro do ano passado. E eu vi o irmão, eu falei assim, eu não tenho visto esse irmão na igreja.
Mas ele veio na celebração de passagem de ano do ano passado. E eu comecei já a esperar. Ele vem também. Daqui 365 dias ele vem novamente. Olha, eu acho que não é o ideal, mas a gente respeita e é irmão na mesma, amém? Mas não é o ideal. E o seguinte, esse irmão vive de Marcos, não. Esse é o marco para ele, é o dia 31. Sabe, conferências às vezes funcionam como marcos, eventos grandes funcionam como marcos. Mas o seguinte, você não é aprovado em marcos. Você não é aprovado no marco. Você é aprovado no processo. Porque muita gente no marco profetiza. Muita gente no marco recebe profecia. Só que entre uma conferência A e a conferência B, sabe o que aquela pessoa fez? Nada. Então ela vem na conferência, profetiza, flui. Depois ela foge do processo. 3 meses. Aí ela fala, mas agora vai ter uma nova conferência, nessa que eu me ajeito. Aí ela vai na conferência e ela tem outra experiência com Deus, um marco. Só que é o seguinte, irmãos, os marcos têm sentido se houver um processo fiel no meio. Nós precisamos valorizar mais os processos. Porque o marco é só o consumar, o desdobramento de um processo longo. O seu crescimento, ele é processo, marco, processo, marco, processo, marco, até cumprir o propósito. E eu pergunto, nos propósitos que você tem para a sua vida. Eu quero comprar um carro. Mas qual é o processo? Quais são os marcos para alcançar esse objetivo? Eu quero me tornar um líder. Eu quero me tornar um pastor. Eu quero me tornar um missionário. Tudo bem, esse é o propósito. Mas cadê o processo? Cadê os marcos? Os cursos da igreja? O tempo com Deus, a experiência com Deus, a frutificação no grupo de vida. Eu já vi pessoas que disseram, pastor, eu tenho um sonho de ser missionário. Mas é o seguinte, isso não funciona assim. Eu não posso pegar alguém e dizer assim, que eu tenho o sonho de ser missionário. Então eu falo, então irmãos, amanhã estamos te enviando para a Índia. Não dá para ser assim, não pode. Nós temos que ver se a pessoa entende que a construção ministerial, ela funciona com processo. Se relacionar-se com pessoas, orar com pessoas, abençoar pessoas, aconselhar pessoas, frutificar o grupo de vida, crescer um marco, multiplicação do grupo de vida é um marco para muitas pessoas é o propósito final, né? Mas é um marco. Agora eu vou multiplicar pela segunda vez, é o meu alvo, é um marco. Sabe, irmãos, tudo que você vai alcançar nos próximos anos tem a ver com onde você vai gastar o seu tempo agora. Investindo em processos que vão concluir, desdobrar em marcos. E os marcos são fantásticos. Ou eles são testes, como eu disse, ou são posicionamentos nossos, ou é celebração. E um último exemplo aqui. Eu vou falar de Jesus. Como essa lógica que eu coloquei aqui se aplica na vida de Jesus. Sabe que Jesus é Deus, está na glória. E qual é o plano? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus com Jesus? Salvar a humanidade. E tudo começa com um grande marco. Qual é o grande marco? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um marco tão precioso que apareceu uma estrela no céu, uma estrela diferente no céu. Anjos vieram cantar. Irmãos, o nascimento de Jesus foi um marco fantástico. Só que entre o nascimento de Jesus e ele começar o ministério, quanto tempo levou? E o que a Bíblia fala sobre esse processo? Quase zero. A Bíblia, a única coisa que fala da vida de Jesus entre o seu nascimento e os 30 anos, a única coisa é que quando Jesus tinha 12 anos de idade e ele teve uma discussão com os estudiosos, os líderes, os intérpretes da lei. A Bíblia não fala mais nada. Por quê? A Bíblia não tem espaço para ficar falando de processo. Por isso que a gente vê a história dos personagens bíblicos, dos heróis, a gente fica até sem graça, com vergonha. Nossa, fulano fez isso, depois fez isso, depois fez isso. O cara era forte. Não é que o cara era forte. É
é que contou que ele fez isso, quando depois, na linha seguinte, diz que ele fez isso, passaram 10 anos, irmãos. E a gente fala, esse cara é forte, hein? Não, a Bíblia só tem coisa para contar dele 10 anos depois. Porque a Bíblia não vai gastar tempo falando de processo. Processo é a luta de cada um, a luta de cada dia. Sabe, irmãos? A Bíblia não gasta tempo com os 30 anos de Jesus. Mas houve um outro marco. Depois do nascimento, houve outro marco. Qual que é o outro marco? O dia do batismo nas águas. Jesus é batizado. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ele. E o Pai diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Marco. Jesus vai começar o seu ministério. Aí começou um processo. Depois do batismo, começou um processo que durou 40 dias de jejum e oração. A Bíblia fala o que Jesus fez nos 40 dias de jejum e oração? A Bíblia não fala o que ele fez. Fala, esteve Jesus de jejum 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E no fim desses dias apareceu-lhe Satanás. Quando aparece Satanás, é o quê? Propósito que não é. É um marco, é um teste. Se você entrou no processo, agora é um teste. Aí o Satanás vem, testa Jesus 3 vezes seguidas. Pá, pá, pá. Quando Jesus vence naquele marco, ele celebra. Como que a Bíblia diz que ele celebra? A Bíblia diz que os anjos vieram e o alimentaram. Aí Jesus começa o seu ministério. Tudo que Jesus faz em 3 anos, processos e marcos, processos e marcos, processos e marcos. 3 anos, processos e marcos. Até que chega o marco definitivo, que é o Getsemane. No jardim do Getsemane é o marco definitivo para Jesus. Por quê? Porque no jardim do Getsemane seria o teste de todo o que ele viveu nos 3 anos, ou nos 33 anos. Aí no Getsemane ele tem que decidir, vou ou não vou sofrer para salvar a humanidade? Aí ele ora, Pai, a Bíblia diz que ele até soa sangue. Sabem? Aí Jesus diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Então ele é aprovado naquele teste, naquele marco. Aí começa um processo de sofrimento, até que chega o dia da realização do propósito. Qual foi o dia da realização do propósito? Morte e 3 dias depois, a ressurreição. Ele cumpriu o propósito. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus cumpriu o propósito. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tudo que vale a pena, todo propósito que vale a pena, tem um processo. Tem marcos. E você precisa estar ciente do que é processo, do que é marco, do que é processo, do que é marco. Você vai ser testado, você vai ser provado. Você tem que se posicionar, você tem que saber celebrar os momentos de celebração. Vamos ficar de pé, os irmãos do louvor. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Porque Jesus cumpriu o grande propósito de salvação da humanidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga assim comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Coloca sua mão no seu peito, no seu coração. Aleluia. Em relação ao propósito, nós temos que ser o quê, irmãos? Em relação ao propósito, temos que ser o quê? Comprometidos. Em relação aos processos, fiéis e perseverantes. Em relação aos marcos, temos que nos posicionar e celebrar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você que está em aliança com Jesus, permaneça de pé, receba o pão e o vinho. Você que quer andar com Deus, permaneça de pé e receba o pão e o vinho. Bendito seja o nome do Senhor.